eu sempre tive como filosofia assim de, cara, se a gente tem um bom projeto e a gente acredita nele, eu tenho que fazer o regulador acreditar. É isso E aí. se eu acredito e o regulador acreditar, o dinheiro vai aparecer. Eu sempre falo pra galera, existe um empreendedor Gustavo pré-pai ou pós-pai, Uhum. né? Porque quando você tem uma boquinha em casa lá, né, essa boquinha também traz o... Eu falo pra galera que depois que o João nasceu, parece que ele veio com o pãozinho debaixo do braço. Assim. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Começando mais um EmpreendaCast, mais uma temporada, mais um ano com vocês, conversando com os malucos e as malucas aí desse mundo. Hoje vem um cara aqui que ele vai fazer sombra ali para uma grande instituição que você vai descobrir na discussão e na conversa, mas ele é de um mercado assim que eu não tenho muita experiência, então hoje é um Gustavo curioso, é um Gustavo que vai perguntar bastante, mas principalmente aqui um pouquinho antes de começar esse episódio a gente falou um pouco sobre fracassos, ele disse que tinha um livro aqui para passar pra gente de fracassos, é um cara frequentador de estádios de futebol, você vai descobrir o time dele no decorrer daqui, mas o mais engraçado é como é que ele entrou, como é que ele chegou nesse mundo entre a teimosia ou a resiliência. Ele deixou uma frase muito legal aqui das óticas, né? Se você demora muito, se você consegue. Mas eu vou deixar ele contar. Naquela câmera ali, o pai do Léo se apresenta. Diga pra galera quem é você e qual a sua empresa. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Vamos bater esse papo. Meu nome é Rodrigo Amato. Sou o CEO e fundador da Lacos. Pai do Léo, marido da Juliana, filho do Vicente, da Denise. E já fica aqui um beijo para ela de Dia das Mães. Ah, é verdade. Estamos gravando na véspera do Dia das Mães aí, né? Isso. Agora, Léo, Juliana, Vicente e Denise, todos palmeirenses? Sim. Ou tem alguém aqui dúvida. que escapou? Sim. Você fez até com o ombro, assim, né? Como assim, cara? Que pergunta ridícula, né? É todo mundo palmeirense mesmo? Bom, meu filho de 5 anos, já, por livre e espontânea vontade. É, né? Mesmo? Ele também tá ganhando tudo, né? Aí tá fácil. Nasceu palmeirense já saiu da maternidade já com macacão e tal. Mas palmeirense também, meu pai, meu avô era e tal. A família da minha mãe é corintiana, mas minha mãe também já quer ver sempre eu, meu pai, meu filho feliz, então também já virou casaca e minha esposa também não era muito fã de futebol e sempre quer ver a gente feliz. Então, mas já foi no estádio com você? Já foi no estádio, tem camisa. Comeu a pizzona de 10 pila e o pernilzão. Opa! Né? Pizza é 10, a gente vai ter que passar a experiência completa, né? É isso aí. Comer o pernizão lá que o cara tira o miolo com a unha. E eu falo também assim, né? Cachorro de raça, quem não frequenta estádio, a gente brincava. Aí o cara vai lá comer aquelas coisas, dá uma indigestão, tá acostumado com ração. Então a primeira coisa que você tem que fazer, não tô dizendo que é o caso da Juliana, né? Mas quando você leva alguém a primeira vez no estádio, é dar aquela forrada no estômago. A pessoa precisa criar, né, anticorpos pra comida de porta de estádio. Sim. Pra virar vira-lata, né? Que é o que a gente falava. Agora, nessa brincadeira toda aí, família italiana e filho único. E o que você fez de facu? Como é que você chegou nesse mundo? Até a gente entrar nesse... né, eu tenho um monte de dúvidas suas aqui, mas eu queria saber um pouco mais sobre você. Se eu abrir lá seu LinkedIn, qual que é a ordem que eu vejo das empresas passantes lá? Bom, eu não sou filho único, tenho 2 irmãs, né? Legal. Eu fiz publicidade e economia ao mesmo tempo. Caramba! Acabei entrando no mercado de trabalho, no mercado financeiro já. Fui trabalhar no Santander, na área de previdência. Aí a dona Denise pirou. Meu filho trabalhando com banco. Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava no Santander de tarde e ia fazer outra faculdade à noite. Meu Deus, ele não dava uma bugada no cérebro, cara? Dava, né? Tanto é que eu não aguentei tanto tempo assim, fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque aí depois, por um semestre, eu fiz as 2 faculdades à noite. As 2. Eu fiz comunicação social, né? Publicidade e propaganda na ESPM, aqui na Vila Mariana, e economia na USP. E aí, por um tempo, eu fiz as 2 à noite. E aí eu trabalhava o dia inteiro já no Santander. E aí... Você escolhia qual aula você ia pra não estourar por falta? Eu ia pra ESPM, porque tinha chamada, então tinha que responder a chamada. E tinha os brothers que assinavam a lista na USP.
Tá né? certo. Então não bombava por falta em nenhuma das duas. Mas aí tinha que recuperar o tempo perdido no estudo ali pra não pegar DP, né? E você concluiu as duas? Concluí as duas. É mesmo. Eu ia falar Concluí as qual duas. que jubilou, mas você concluiu. Não, concluí as duas. Concluí as Caraca, duas. parabéns, cara. Parabéns. Eu abandonei 4 faculdades, me formei na Uninove, que eu deixei cair o RG lá, os caras me matricularam e... Tô brincando, Uninove, foi show de bola fazer o curso com vocês. Inclusive patrocina nós, não tem problema nenhum. Agora, feito isso, o mercado financeiro ali, o Santander, começou a te consumir praticamente a faculdade toda de economia. Como é que você... Eu tenho uma dúvida já aí pra tirar, porque assim, ó, eu vejo no banco gravata e meia branca. Uhum. Não dá muito pra ser ISPM lá, né? Não dá Não. pra fazer publicidade e marketing dentro do... Como é que você lidava com coisas tão extremas, assim, entre humanas e exatas? Cara, aqui a gente tá falando de 20 anos atrás, né? Aham. Então eu entrei no mercado de trabalho, não tinha essa onda de fintech, não era... A galera que hoje trabalha em banco tem um perfil diferente até do que era na minha época, no momento que eu entrei. Quando eu fui estudar publicidade, eu fui estudar publicidade mais pelo meu interesse em marketing, né? Entendi. E marketing, né? A tradução de marketing é mercadologia, então isso te leva a um estudo de estratégia de comunicação como parte de uma estratégia empresarial. E a economia, o que sempre me interessou mais foi a parte da microeconomia, que aí também é esse cenário competitivo, elasticidade de preço, né? Então, assim, marketing, os caras têm a bíblia lá dos 4 P's, né? Um deles é preço, aí preço é economia, tal. Então, assim, existe um link, por mais que não pareça à primeira vista, tem um link muito grande entre os dois cursos. Eu até tenho, quem sabe um dia eu faça ou uma faculdade ou um mestrado em psicologia, Pra que juntar. aí é o comportamental que no final une tudo, né? Mas os dois cursos no final eles acabaram tendo muita relação. Não que quando eu tivesse prestado o vestibular, eu tivesse pensando em tudo isso, né? Eu prestei primeiro, entrei primeiro na faculdade de publicidade porque tinha uma veia artística até pouco conhecida e hoje pouco utilizada, que eu gostava muito de desenhar e tal, né? E meu filho gosta muito, então tá renascendo. Ficou pra ele. E aí foi isso que me chamava a atenção a publicidade, que era mais o mundo do criação, mas essa galera, né? Cabelo colorido. Cabelo colorido, assim, né? E pro trabalho é isso, de as camisetas de rock, bermuda e tal. Que é as startups de hoje, né? Que é as startups, então, mas hoje tem gente assim trabalhando em banco, É. né? Não era o mundo que eu peguei. O mundo que eu peguei, sim, Não, se entrasse um cara desse num banco hoje, com certeza ele ia ser o ET sim, não, na do época... departamento. Nem o departamento de marketing deixaria ele entrar. Alguém ia virar e falar, seu irmão mais novo tá aí, acho que você, né, esqueceu de deixar... Ou é sonâmbulo, ele veio direto de casa. Aí eu tava fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, e aí tinha um amigo que estudava comigo na USP, que tava trabalhando no Santander, Humberto, até um abraço pra ele aí, tá morando nos Estados Unidos. E aí ele me indicou lá, e putz, cara, aí era banco, a bolsa estágio era legal e tal, né? Aí eu falei, cara, vamos nessa. Você aí. ganhava uma conta com os limites, né? Porque universitário não tem limite, né? Então, na época ainda nem tinha golpe, clone de cartão, não tinha nada disso, né? Aí comecei a trabalhar no Santander, eu trabalhava na área de previdência, né? O banco estava começando esse negócio aqui no Brasil. Pra você ter ideia do quanto tempo faz, cara, o Santander tinha recém comprado o Banespa. Banespa, né? Isso aí. Tem alguns produtos ainda que vem escrito Banespa. Tem. Eu sei, a minha avó é correntista, ela recebe extrato do Banespa. Cara, não é possível. Os caras não terminaram a migração até hoje. Mas aí eu comecei a trabalhar no Santander e aí, assim, fui me inteirando, né, de mercado financeiro e tal. E aí do Santander, como estagiário ainda, eu fui pro Itaú, aí já na área de tesouraria, né, que foi onde eu acabei construindo carreira depois. E aí foi engraçado, assim, porque no Itaú, eles estavam querendo alguém na área de tesouraria, basicamente não fosse engenheiro, né? O Itaú é famoso por ser banco de engenheiro. Então eu queria alguém que não fosse engenheiro lá. Falei, a gente precisa de alguém que pensa diferente aqui e tal. Tinha até um projeto lá que precisava de alguém com uma cabeça um pouco mais de marketing, comunicação e tal, a ver com algumas iniciativas do banco. E aí acharam o meu currículo, meu nome, num banco de dados qualquer lá, e aí me entrevistaram, falaram, pô, cara, assim, tá bom demais pra ser verdade, você fez comunicação, faz economia, trabalha em mercado financeiro. É você. Porra, era você, né? É você. Aí,
beleza, fiz todo o processo seletivo, deu tudo certo lá, passei e tal. Aí no final tinha que fazer uma última dinâmica. Todo mundo já falando, cara, não, já tá, eu posso pedir admissão no Santander? Tô indo pra aí. Então, não, calma, peraí, veja bem. Aí falou, tem que fazer uma última dinâmica aqui do nosso RH. Tá, beleza, mas já foi. Não, já foi, tá aprovado e tal, beleza. Aí chamaram a dinâmica, cara, lá no Ibirapuera, assim, também. Pô, uma manhã inteira. E aí... Se você fosse um passarinho, qual você seria? Tô brincando. Mas dinâmica... era tipo isso. E meu chefe do Santander falou, cara, cadê você, velho? Bicho pegando aqui, você, né, dando essa desculpa aí que, pô, o quarto pneu furado. E aí, cadê você? Aí chegou uma hora lá que a mulher virou e falou assim, agora a gente vai fazer uma fábrica de origami, vocês são o dono da fábrica e tal. Eu levantei a mão e falei, olha, vou precisar ir, né? Aí, cara, vazei. Aí passou um tempinho assim, aí me ligaram do Itaú e falou, ó, nunca aconteceu isso antes. O RH recomendou a sua não contratação. E a gente não sabe o que fazer. O outro cara que tinha acontecido isso na história do banco lá da tesouraria foi um cara que depois soltou um tubarão no laguinho de peixe lá do seu Olavo Setúbal. Assim, pessoas claramente com problemas, né? Aí me chamaram para uma última entrevista lá. Falaram, não, a gente só quer ter certeza aí que, cara, você não vai pôr fogo na cortina aqui e tal. Aí entrei no Itaú, né? Essa epopeia toda. Aí no Itaú eu trabalhei na área de tesouraria. E aí participei de um projeto muito interessante lá, onde a gente tinha que popularizar contratos de derivativos, que depois virou palavrão, né? Mas ainda não era palavrão na época, estamos falando já 2003, 2004. E aí isso acabou tendo bastante sucesso, foi bem sucedido nesse projeto lá no Itaú. E aí, em 2007, o Santander tinha uma iniciativa parecida, porque o Santander tinha já feito coisa muito similar na Espanha, e aí estava começando a fazer isso no Brasil. E aí, tendo como referência o que a gente já tinha feito no Itaú, acabou me chamando para trabalhar lá nesse projeto, para encabeçar a parte de desenvolvimento de produtos. Aí voltei a trabalhar no Santander, mas aí já na área de tesouraria, né? Que antes eu tinha trabalhado na área de previdência. E aí fiquei no Santander até começo de 2010, quando decidi sair para montar a empresa. Então, vamos parar ali em 2010. Antes da gente seguir de 2010 para frente, eu queria te perguntar o seguinte. Se a gente pegar lá o seu boletim de comunicação social, publicidade e marketing e o de economia, qual que tinha mais frequência? Só para eu saber qual facul você gostava mais. No sistema ou o que eu frequentei? O que você frequentou mesmo. Onde você foi campeão de truco? Qual das duas ali, vai? Na SPM. Na SPM, certo. SPM. Feito isso, contrataram super bem você e depois o Santander te chama. Você ficou ali por, se não me faltam os cálculos aqui, você foi em 2007 pro Santander, é isso? 2007. Você ficou 3 aninhos lá. Cara, o que aconteceu que o bichinho do empreendedorismo te pegou lá em 2010? Como é que isso aconteceu? Eu entendo que de lá é o seu salto de fé. Não, 100%. 100%. Aqui tem fracassos já ou é só sucesso? Aqui 2010, quando você vai dar o primeiro salto, você já falou pra mim que quebrou 2 vezes. Tá no meio dessa década? Não, tá nessa década. Tá bom, de 2010 beleza. a 2020. Beleza, eu vou deixar aqui. Ó. Mas ainda não foi em 2010. Legal. E aí, o que você foi fazer? O que aconteceu, cara? Cara, foi assim, isso explica, em grande parte, o que a gente faz hoje, né? Porque dentro do meu papel no banco, eu tinha que lidar com diversas áreas para que a gente pudesse fazer tipos de operações não convencionais de derivativos, né? Que exigiam adaptações das outras áreas, né? Para a gente tirar o produto um pouquinho da esteira e atender uma necessidade do cliente ou às vezes até uma oportunidade de mercado. E nesse processo, uma instituição que o banco se relaciona até hoje, né? Que o banco se relacionava muito, era a CETIP. E a CETIP, para quem não conhece, a CETIP era tipo o cartório dos bancos que se fundiu com a BMF-Bovespa e hoje é a B3, né? Então, a gente acabava tendo muita relação com a CETIP, porque todas as operações feitas no mercado financeiro, até por uma questão regulatória, tem a necessidade de formalização, né? Nesse tipo de câmara. E aí, cara, assim, isso eu tô falando aqui 2008, 2009, né? Aí tem a crise do subprime, que derivativos veio para evidência como um produto ruim, tóxico, empresas quebraram por causa disso, né? Teve a Votorantim Celulose e Papel, a Aracruz, a Sadia, né? Então, assim, muita coisa que aconteceu com derivativos exigia muita tempestividade e criatividade do banco para resolver o problema. E a gente tinha uma restrição operacional, muitas vezes, no trato
com a CETIP. Então, do ponto de vista de cliente, eu nunca me senti ali plenamente satisfeito com o tipo de atendimento, com a maneira como os sistemas... Tudo caixinha e protocolo. Era muito, assim, né, quadradinho ali. Tipo, porra, mas cara, eu tenho que fazer isso, eu preciso sair do risco com o cliente, preciso fazer assim, fazer assado, pô, é receita pro banco e tal. É uma instituição que evoluiu demais, né? Hoje, assim, o B3 e a cabeça da B3 é completamente diferente do que era, né? Acho que tem resquícios, obviamente, é uma empresa gigante, mas, né, na época, como cliente, assim, aquilo me incomodava demais, sabe? Hoje os caras compram startup, mano. É. Loucura. Quem diria? Comprava os cabelos coloridos. Né? Exato. E aí, assim, eu via tudo aquilo e falava, pô, não é possível, cara. Não tem alternativa. Ligar lá, falei, mas, cara, eu preciso atender o cliente, o cara tá na linha, eu vou fazer o quê? Cara, não, é isso aí. Protocola e espera. E ponto, né? E aí, passou um tempo, a CETIP, ela passou por um processo de desmutualização. Todos os bancos, eles eram sócios, né? Ou a grande maioria dos bancos, eles eram sócios da CETIP. E a CETIP, ela estava formada como se fosse uma associação, tá? O modelo jurídico não é exatamente esse, mas é como se fosse uma associação. Ali era sem fins lucrativos e tal. Eles tinham se juntado para, né? Assim, como todos os bancos precisavam usar, falou, cara, vamos montar uma empresa que só cuide disso pra gente? E foi. Assim nasceu a CETIP lá na década de 80. Aí a CETIP passou pelo processo de desmutualização, que transformou ela numa empresa, portanto, visando lucro e tudo mais. Isso casa também com a entrada de um fundo de investimento na CETIP. E aí foi em 2009 que me deu esse momento eureka, assim, que eu falei, cara, isso aqui porque virou uma empresa. Entrou um fundo, aí eu olhei, cara, isso aqui é uma empresa com 50% de margem líquida, sem concorrência, e presta esse serviço aqui. Que eu sou cliente, que eu uso, não é possível, né? Que não tem... só eu tô vendo isso aqui? É óbvio que, acho que até do alto da minha imaturidade profissional, né, eu subjuguei muitas vezes o tamanho do desafio. Não era à toa a margem e a pouca competição ou nenhuma na época. Era muito difícil. Na época, por um certo momento, até a própria BMF tentou competir com a CETIP nesse ambiente e tal. Era muito inóspito. O custo de switching cost para os bancos, né? Custo de saída também alto, investimento em tecnologia e tal. Enfim, né? Uma série de coisas que, na prática, inviabilizavam a competição. Então, assim, as duas empresas pareciam concorrer, mas na prática se complementavam e ficava meio assim, tipo, a CETIP falava, um dia eu vou virar bolsa, hein? E aí a bolsa falava, um dia eu vou fazer o que você faz. E aí ficava, então fica você na sua, fico na minha e tá bom pra todo mundo. Então, cara, foi assim, foi por essa percepção de oportunidade, assim, sabe? De criação de valor. Mas de uma dor que doeu em você, mesmo estando com a figura de banco, não de cliente final ali, né? E aí, a minha desconstrução do raciocínio foi assim, beleza, cara, já tentaram fazer isso antes, né? Isso não tem competição e não é à toa. E os bancos são os principais usuários e os bancos estão conectados aqui e não vão sair, não é assim, não é fácil, né? Tipo, eu não sou filho de banqueiro, ninguém vai me ajudar, ninguém vai falar, despluga daqui, pluga ali, porque é o Rodrigo, né? Então, a minha desconstrução do raciocínio foi, todo contrato que um banco faz é uma contraparte. Ou é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Na época do meu trabalho, né, assim, era sempre a relação com a pessoa jurídica que a gente lidava dos produtos lá. E aí eu via também, assim, meu perfil sempre foi um pouco mais técnico e tal, eu via que as empresas tinham um gap muito grande de ferramentas e também de conhecimento no trato com o banco e no trato das operações que a gente fazia com as empresas. Aí eu falei, cara, eu vou começar a atender as empresas, porque na hora que eu começar a atender as empresas, eu vou criar esse estofo aqui, eu vou criar competências, né, para poder mostrar para o regulador que eu tenho condições de lidar com os contratos financeiros, e no caso a CETIP está olhando para a ponta do banco, esse mesmo contrato eu estou olhando para a ponta da empresa. Então, na prática, eu tenho condição de lidar com o contrato. Então, foi por esse ângulo, né? Foi uma outra porta de entrada. Você decidiu gerir aquilo para que você fosse o escudo daquele mau atendimento que você também passava ali, né? Porque a partir do momento que você vai para o outro lado da mesa ali, estava blindando essas empresas que você estava representando, é isso ou não? Porque as empresas, assim, quando elas fecham as transações bancárias, né? Mas aqui estamos falando de operações de empréstimo, operações de derivativos também, ou às vezes até aplicações, elas têm uma série de consequências
depois que ela fecha. São consequências de ali, gestão da parte contábil, da parte fiscal. Toda a buroca Temas do operacionais também, né? Puta, resgatou, caiu na conta, pagou certo e tal. Esse tipo de coisa, para empresas, principalmente de médio para grande porte, que eram as empresas que eu me relacionava, é uma complexidade grande. E elas precisam de ferramentas e de gente que conheça. Por quê? Tem departamentos para fazer isso. Sim, então tem empresa aí, cara, tem Uma galera. centenas de funcionários para fazer isso. Você pegar a área financeira da Petrobras é maior que muita empresa. Porque a complexidade é grande e porque gira altos volumes. Então, qualquer pouquinho de eficiência ali é muito dinheiro. Uhum. Então, para começar a atender as companhias, foi onde eu comecei a desenvolver trabalhos de consultoria. Depois de consultoria que, você fez uma consultoria aqui, mas agora eu preciso controlar. Aí você monta uma planilha, aí a planilha que vira um protótipo, que vira um sistema. É isso que eu ia falar. O Excel que virou, no final, o software. Exato. Aí você vai aprendendo um pouquinho de VBScript e tal, VBA. Monta uma macro aqui, uma macro ali, né? O pessoal hoje faz tudo em Python, ninguém nem sabe o que mais que é macro. É verdade. E aí, cara, foi assim que foi desenrolando as coisas. Comecei, assim que eu saí do banco, veio o primeiro choque de realidade, né? No primeiro mês que eu achei que eu tava de férias. Aí começou a vencer boleto, aí você entra no banco, CDB, resgatar e tal, você fala, tá, acho que melhor eu repensar minhas prioridades, né? E aí eu comecei a dar aula, comecei a vender treinamentos, né? Sobre mercado financeiro e tal. Você foi vendendo esse X anos que você tinha de conhecimento. Vendendo meu conhecimento. E aí foi assim que o negócio começou. Então a gente acabou se alavancando como uma consultoria inicialmente, que aí depois desembocou, né? A gente em 2013 fez a nossa primeira captação, captamos recursos com investidores, uma rodada de seed, onde a gente pôde, então, contratar, enfim, desenvolvedores e tal, e construir um sistema de fato. Até então, você estava com uma planilha automatizada de alguma coisa. Até então, era na raça aí, Excel para cima e para baixo, tentando fazer o Excel virar um protótipo porco. Até lá, você falou muito no singular aí, como você consultor e vendendo seu conhecimento. Em algum momento aparece sócios? Ou o CTO Sim. aparece aí nessa hora da captação? Lá para final de 2010, assim, eu tinha trabalhado no Itaú, né? Tinha um colega de Itaú, o Alisson. Ele estava também ainda no mercado financeiro, também pensando no que fazer, querendo sair e tal, muito feliz. Aí eu falei, puta, velho, eu tô com demanda de consultoria saindo pelo ladrão aqui, eu não tenho mais hora minha para vender. Tem um monte de gente querendo curso. Isso não escala, né? Aí eu falei, porra, vem aí, né? Vamos ralar junto, né? E, cara, ele topou, entrou de cabeça também. E aí, a partir do final de 2010, aí eu passei a ter companhia. E aí, assim, fomos fazendo as coisas junto, né? Assim, aí, assim, considero ele quase como um co-founder, né? Uhum. Porque aí, junto comigo, a gente conseguiu ampliar a carteira de clientes, aí começamos a construir time, contratar pessoas. Aí que começou a virar um negócio. E né? a sua planilha não começou a ser copiada no Drive, né? Por vários. Aí não era mais o Rodrigo consultor, já era uma consultoria. Né? Já chamava Lacos ou não? Não, na época chamava Mark to Market. Mark to Market. Porque Mark to Market é uma expressão de mercado que tem a ver com o conceito financeiro, que é você valorar as suas operações financeiras a valor de mercado. Uhum. Né? E isso casava também com a necessidade das companhias, porque era uma época de mudança do modelo contábil, né? A parte chatinha aqui, que eu estava saindo do BRGAP indo para o IFRS, na contabilidade societária e tal. E isso era uma necessidade que as empresas teriam. Então, como o nome da empresa já me ajudava, eu falava, cara, Mark to Market você vai ter que fazer. Então, faz com a Mark to Market. Né? É isso aí. Então, ajudou. E aí a gente foi desenvolvendo, né, as coisas. Então, em 2013 fizemos a captação. Ao longo do ano de 2014 a gente desenvolveu o software, né, o MVP dele, para o lançamento no comecinho de 2015. No ano de 2014, aí a gente basicamente fez o bingo dos erros no desenvolvimento de um software. Bateram cartela cheia. Foi cartela cheia, assim, com gosto, né? Porque, cara, a gente não tinha experiência nisso, nem eu, nem ele, né? Nem eu, nem o Alisson. Assim, a gente não é da escola de desenvolvimento, não era desenvolvedor. Fomos contratar time de desenvolvimento, né? E todo mundo
tempo fazendo as coisas ali, pô, com comprometimento, engajados em fazer o melhor. Só que, assim, a gente pecou muito, cara, em controles, governança no sentido, né, não governança, tipo, grandes companhias, super governança e tal, governança de, cara, governança de projeto, sabe? Assim, que Código caso que você tá fonte, fazendo hoje? Você vai entregar o quê amanhã, né? Nem se falava de ágil na época. Nossa, ágil nem passava perto, né? Então, assim, a gente foi aprender na raça errando. E erramos muito. E isso custa, né? Bastante. Aí chega assim, cara, já segundo semestre de 2014, com o dinheiro que a gente tinha captado, a gente não estava nem perto de entregar um produto ainda. Aí a companhia teve mais necessidade de capital, e aí, putz, tava também no momento, eu tinha acabado de casar, tava no momento pessoal ali também, com uma liquidez, de certa forma, restrita, mas usando um pouco do dinheiro que ainda tinha para tentar resgatar a empresa, um outro sócio também botando um pouco mais de dinheiro, mas já com aquela cara, a gente, E aí? putz, eu tô só aumentando o meu prejuízo, essa empresa não vai andar. E aí foi no final de 2014, aí acho que dá para dizer que esse é um fracasso ano de Copa marcante. do Mundo no assim. Brasil. Ano de Copa do Mundo no Brasil, meu 7-1 foi em novembro. O que acontece em novembro? O MVP nunca saiu, então. O MVP, ele saiu em janeiro de 15, né? Tá. Mas o que acontece em novembro? Novembro foi assim, cara, literalmente, dinheiro acabou. E aí Burnou tudo. Cara, beleza, nós temos que fazer um turnaround aqui fudido, né? Senão é a morte, fecha e, né, pode dar entrada na receita aí no encerramento do CNPJ. E aí a gente, assim, né, novembro foi o start do plano, a gente já vinha vendo essa situação se desenrolar ali em setembro, outubro e tal, e vinha lidando com isso, principalmente no âmbito do conselho e tal, e eu e o Alisson, o que a gente vai fazer e tal. E aí em novembro a gente tinha, se não me engano, acho que eram 23 pessoas, aí a gente já teve que fazer um layoff de metade, e das outras pessoas que sobraram, 4, 5, era assim, cara, ó, você não tá indo nessa leva, mas você não passa de janeiro, né? Só ficou porque você tá numa posição chave ainda, termina esse desenvolvimento e eu não vou conseguir te segurar. Então aí a gente liberou as pessoas para já, né, procurar recolocação e tal. Uhum. Foi um momento também bastante difícil, assim, cara, fazer, né, várias demissões no mesmo dia puta. É isso que eu queria te perguntar, assim, como é demitir como empreendedor? Porque foi sua primeira experiência ali, né? Como líder, como crescimento nos bancos, você deve ter tido equipes, né, lá na tesouraria. Você vai ganhando um pouco de calo, né, com relação a demitir, principalmente quando não tá performando. Mas quando você não performa e você precisa mandar alguém embora, como é que você se sentiu ali, cara? O Léo já tinha nascido ou não? Porque tem momentos também, né, de fazer isso pré-pai e pós-pai. O Léo nasceu em 2018. 2018, isso. Então, o Léo não tinha nascido ainda. Assim, eu sempre busquei, né, ter uma certa conexão com as pessoas que trabalham na empresa e exercitar essa empatia. Porque, cara, quer queira, quer não, né, assim, sempre eu também. Pô, o cara que vem trabalhar contigo, pra gente, esse cara comprou o meu sonho, cara. Eu devo pra ele. Você tocou uma flauta e ele acreditou na música. Exato. Então, eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Isso até depois me deu problemas no futuro de conseguir me livrar de algumas amarras assim, mas sim, esse vínculo, essa empatia assim, sempre tentei ter, né? E, cara, você fazer uma demissão por performance, por incompatibilidade de valores, cultura, etc., é uma coisa, né? Mas você fala, velho, é tipo terminar um namoro. É ruim? Lógico, é uma merda se terminar um namoro, mas não tá rolando mais, meu. Vamos cada um pro seu lado aí. Melhor o fim terrível do que um final. Não quer? Melhor um final horroroso do que uma história terrível, né? Então, não tá rolando mais, vamos cada um pro seu lado. Agora, é isso, assim, porra. Os caras estavam lá, estavam fazendo o melhor deles, né? Sim. A gente teve erros de gestão de equipe, erro de gestão de projeto, erro de gestão financeira, erro de gestão de empresa. E aí, o cara veio aqui, acreditou no meu sonho, errei pra caralho. E agora eu vou ter que falar pro cara, falar, valeu. Cara, a gente sempre foi super correto. Aí a gente, né, assim, nunca abriu mão de honrar os nossos compromissos. Isso sempre fizemos em toda a história da empresa. Nunca deixei de honrar nada, em absoluto, né? Mas, puta, era um momento difícil ali, né? Então, sim, a gente teve que
abrir mão das pessoas, mas com aquele sentimento de frustração, né? Porque é isso, pô, o cara acreditou na gente, acreditou no nosso sonho, o cara deu gás, aí o cara fez a parte dele, Sim, né? sim. E a gente não fez a nossa. E não é igual futebol, né? Que tem outros campeonatos pra disputar, né? Esse daí, É, acabou. então. Derrota, né? Aquele acabou. É. Derrota no livrinho. E aí foi isso. Aí a gente tinha, né, assim, montamos um planinho ali, cara, vamos terminar o sistema, a parte que dá pra terminar, e em janeiro eu me viro. Vamos ver com o sistema que vier pra minha mão aí, o que eu vou fazer. E aí foi isso. Aí a gente ainda reduziu, na época, acho que de 11 para 6, né? 6 pessoas no total. E isso casa com um momento também pessoal do Alisson, que é o meu antigo sócio, porque ele tinha, no momento pessoal dele lá, a esposa dele estava grávida da terceira filha, né? E a gente estava num momento em que, na empresa, nós precisaríamos abrir mão do salário para que a empresa sobrevivesse. Porque as poucas pessoas que tinham, né? A gente tinha alguns contratos de consultoria que a gente tinha que fazer caber, né? Então, o jeito de fazer caber era, cara, fizemos um downsize bem grande e a gente ia ter que abrir mão. E aí o momento pessoal dele não permitia isso, né? E aí a gente negociou, então, a saída de uma maneira também que ele tivesse essa tranquilidade para dar todo o suporte que a família dele precisava no momento e tal, e o tempo também que ele conseguisse se recolocar, né? E seguir carreira, porque, assim, eu ainda tinha uma situação pessoal que eu podia lá terminar pagar para ver o all-in, Sim. né? Então, permaneci. E, assim, foi uma negociação na época. É óbvio que é sempre uma negociação difícil, né, cara? Sim. Ele também criou o vínculo dele, a empresa também tinha lá o DNA que ele ajudou a criar, né? Mas, para mim, foi uma etapa, assim, bastante difícil também, de muito aprendizado, mas acho que de muito aprendizado também de separar as coisas, né? Assim, ali eu não estava sentado na frente do meu amigo Alisson, estava sentado na frente de um sócio que estava saindo da sociedade, a gente tinha sócios investidores também, então tinha outros interesses na mesa e tal. E acho que hoje em dia, assim, me deixa muito feliz saber que a amizade se mantém, né? A gente nunca perdeu esse laço, então acho que ali entre mortos e feridos salvaram-se todos. A gente conseguiu fazer isso de um jeito que foi um grande aprendizado para todo mundo. E aí, com a saída dele, eu acabei virando, né, o empreendedor ali solo. E janeiro chegou. E janeiro chegou, né? Ele ainda ficou por 3 meses em 2015, num phase out. Mas era isso, assim, chegou lá em janeiro e falou assim, toma esse sistema aí, é o que tem. Aí o sistema tinha 2 relatórios bonitos e, cara, pro cliente ir lá, a parte transacional do sistema era um lixo. Não, né? Assim, não é nenhum demérito ao time que construiu aquela parte, é que a gente nunca investiu e nunca gastou tempo naquela parte. Então não funcionava, era uma merda. E aí, cara... Era manual automático. Aí, porra, a gente olhou e falou, cara, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Comecei a estudar modelos, empresas de software e tal. E aí eu vi que algumas vendiam BPO, né? Que é um outsourcing. Tipo, você tem que gerir a sua carteira aí de contratos de endividamento e etc. Faz o seguinte, cara, me dá os contratos aqui, eu vou fazer o serviço para você e você vai ver relatório nesse sistema bonito. Aí eu mostrava o relatório, o cara falou, legal, o relatório eu gostei. Então, beleza. Faz isso, o modelo é esse, você passa tudo para mim, deixa que eu jogo aqui, você vê o relatório bonito aí, você me paga no mês para usar o sistema. Começou a vender. Aí eu falei, porra, achei o caminho, né? E aí, duas páginas que me deixaram. Fizemos uma limonada com limão que sobrou. Uma chamava né? overview.js, né? E a outra cockpit. Cara, não, depois fui descobrir o nome dessa tecnologia que o pessoal usou lá. Umas coisas que você fala hoje pro time de tecnologia, o pessoal dá até frio na espinha. Sim. Mas você conseguiu, de alguma forma, vender só esse pedaço do negócio. E todo o resto você fazia na unha. Sim, isso. Eu e um pouco de gente que sobrou ali, né? Então era, assim, literalmente, cara, vendia almoço pra pagar a janta. E de fato você foi pra operação mesmo, ralar lá. Você fazia junto com eles. Foi. Vendia, de noite eu boletava pra ver o relatório, pra ligar pro cliente no dia seguinte e de madrugada ainda fazia o contas a pagar, receber. Jantava 2 vezes? Foi. Pô, eu recém-casado ainda, puta,
Saía do escritório 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e tal. Caraca. A Ju foi guerreira aí. É importante a parceira sempre tá como, né? Segurou a bronca. Cara, e aí foi indo, assim, aí a gente foi crescendo organicamente, né, o negócio de software, o negócio de consultoria ainda existia, ele nunca foi o nosso propósito, mas ele era importante como cash call, então assim, ele gerava caixa pela natureza do negócio de consultoria, né, que você está vendendo suas horas, ou horas de alguém, bota uma margem, o cliente, você paga o salário e o cliente paga, então ele tem uma geração de caixa ali no curto prazo. E essa geração de caixa nos ajudava, né, então... Sim. E até honrar os compromissos que foram parcelados e etc. do layoff. Tudo. Então, do layoff a gente fez a conta de, vamos pagar todo mundo aí. Você já começou janeiro zerado, vamos de novo. Sim. Aí, beleza, né? Aí com o software ele foi crescendo organicamente e aí, cara, sim. E a galera pedindo release? Quando é que vai ter tela, tal coisa? Alguém mexia no código ou você continuou vendendo aquele... Ficou um dev... O Frankenstein. Ficou um desenvolvedor, mais uma pessoa que fazia todo o resto. Tipo, se não fosse escrever código, era com ele, e o outro cara escrevia código. E eu era o comercial, produtos, financeiro, CX, tudo mais, né? E aí tinham mais as outras pessoas trabalhando ainda como consultores. Uhum. E aí, à medida que a gente conseguia ganhar contratos na venda do software que tinha, aí o compromisso era que, assim, tá com os nossos investidores, né? Cara, vamos manter o negócio de consultoria fechando a conta e todo cliente novo que entrar no software, a gente reinveste no software. Então, às vezes assim, entrou um cliente. Dá pra pôr no estagiário já pra ajudar o cara. Então, traz mais um aí. Agora entrou 2 clientes nesse mês. Então... Já dá pra contratar mais um dev, né? Não sei o quê. E assim foi indo, cara. E aí a gente foi crescendo organicamente o negócio de software, né? De 15 até hoje. Até hoje. Mas em algum momento alguém enterrou esse código e fizeram um novo? Ou ele é uma melhoria, uma construção? Toda empresa de software, o pessoal tem essa... Esse apego a default.asp Não, lá. esse sonho, né, cara? Porque o pessoal todo dev que chega lá, o cara olha e fala assim... É melhor reescrever. Eu faria melhor que isso aí. Tem que reescrever. Isso aí tem que reescrever. Sempre tem um programador Saiyajin, né? Que é melhor que o outro, assim. Você aí tem que reescrever e tal. Aí o pessoal tenta, mas tem as amarras dos Uma curiosidade, o que essas 2 páginas entregavam, assim? Olhando como empresa que te contrata, né? Me conta um pouco quem seria eu, empresa, te contratando, e o que você me entregava nessas 2 páginas? Na primeira era um relatório analítico, né? Que a gente trazia todas as informações de maneira aberta, assim, em várias colunas, para o cara poder lidar do ponto de vista operacional, fiscal e contábil com uma transação financeira. Então a empresa tomar uma dívida, quanto que eu tenho de juros, quanto eu tenho de variação cambial, quanto que eu tenho de amortização, o que eu contabilizo no curto prazo, o que eu contabilizo no longo prazo, não sei o quê. Então são uma série de informações que o contrato tem que gerar para a empresa poder refletir isso nos seus livros ali, né? Contábil, etc. Uma informação que, quando ela está granularizada assim, para um analista de tesouraria que vai construir reportes para o conselho, para o tesoureiro e tal, ajuda muito. A gente tinha a telinha bonita e exportava para Excel. Aí uma vez falou, você exporta para Excel, você show de bola. Né? Dali para frente eu trabalho, que você não tem. Então, isso era uma visão. A outra visão era uma visão que consolidava a carteira e entregava a conta, assim, então falava assim, cara, a dívida da companhia. Você tem 40% de emissões em mercado de capitais, em debênture, de CRA-CRI, sem garantia, taxa média tal, prazo médio tal. Aqui é a sua dívida bancária, você deve para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander e para o Banco do Brasil. O banco que você paga uma taxa maior é o Banco do Brasil. Essas são as garantias que você tem atrelada, esse é o seu fluxo de caixa previsto e tal. Então, a gente trazia uma visão gerencial do consolidado da carteira que, para a tomada de decisão do CFO e do tesoureiro, ajudava muito. Era insumo para o cara falar assim, eu tô querendo aumentar meu limite de crédito com o Banco do Brasil. Puxa lá a posição, e aí o cara olha e fala assim, o Banco do Brasil é o cara que menos me dá crédito. Aí o cara olha e fala, menos que me dá crédito é o mais caro. Não, peraí. Aí chega na reunião com o Brasil, o cara fala, aqui, Bradescão fazendo o dobro de você pela metade do preço, meu. Se você não quiser mais trabalhar comigo, você fala que a gente corta o relacionamento agora.
Aí o banco se mexe e tal. Então essas estratégias de negociação, elas são muito boas para a companhia, elas geram valor para a companhia quando o cara está bem municiado de informação, e informação calculada da forma correta e atualizada. Porque isso é uma grande dificuldade das empresas também, né? Como lidar com contratos financeiros não é core business do cara, né? Você pega uma indústria de calçado, o cara sabe fazer sapato, né? O cara não sabe ficar calculando o CDI do não sei o quê. Não, faz o IPCA que sobra 9. Aí a gente tira essa complexidade da mesa do cara. Não, eu sei fazer isso, né? A gente estudou para isso, a gente tem um sistema que faz isso. O cara fala, beleza. Então, ao usar o seu sistema, eu tô tranquilo de que tá tudo calculado corretamente. Então, não só vai conciliar com o que o banco me cobra depois, mas eu consigo fazer uma comparação aqui de banana com banana, né? E Porque tem às por vezes, trás um Rodrigo ali que dá uma revisada naquela época, né? Naquela época era isso, não. Meu telefone era, assim, era, cara, é isso. O cliente me ligava domingo, 9 da noite. Vamos lá. Bora lá. Agora, Rodrigão, isso é uma necessidade muito de grandes empresas, né? A gente tá falando de essa dor assim, ela tem tipo médio pro pequeno? Ele tem essa necessidade assim tão granular ou não? O pequeno é difícil porque o pequeno normalmente são poucos contratos, né? Então, a necessidade de conseguir ter essa visão sobre carteira, para o pequeno, realmente essa necessidade não existe. O que falta para o pequeno é ele saber comparar o banana com banana, que eu falei. Então, o cara tá assim, putz, eu exporto. Aí chega lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil fala, ó, uma linha de crédito à exportação, ACC, vai te custar 8% em dólar. Tá bom. Aí ele vai lá, o Itaú, tem crédito? Aí tem crédito. Capital de giro, CDI mais 6%. Então, tá. E aí? O que é mais caro? Não sei, é uma puta ideia. Como é que eu comparo uma coisa com a outra? Entendeu? Que crédito que é melhor para minha empresa? Isso para um pequeno é muito difícil, né? De fazer. De novo, porque não é o core business do cara. Você não espera que um pequeno empresário que tá lá, às vezes sabe mandar container pro mundo inteiro. É isso, velho. Entendeu? O cara tá despachando sapato lá, lidando com o cara da alfândega que não quer desembaraçar a mercadoria e você pede para ele fazer a comparação do CDI com o dólar, né? Então, a necessidade tem, e isso é uma das coisas que hoje a gente está fazendo, que é tentar democratizar o acesso a essa informação. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, o seu software é para mim, por exemplo, aqui, do meu tamanho? Para quem que é, né, hoje a Lacus? Hoje a gente atende empresas de médio para grande porte, então a gente já está trabalhando com muitas empresas do middle market, né? Aí o nosso software ele tem até hoje já um posicionamento tanto de produto quanto preço para a necessidade dessas companhias, que é diferente, né? Assim, a gente tem muito cliente que é companhia listada, aberta em bolsa e tal, companhia muito grande. Que tem compromissos fixados para conversar com os investidores, etc. Então para esses caras assim, o cara usa o nosso software lá, o cara faz barba, cabelo e bigode, né? Mas aí o cara vai pegar todos os módulos e tal, por isso, e vai pagar por isso. Para uma empresa de tamanho médio, a necessidade dele é outra. Ele vai usar menos coisas do software. E aí a precificação já é modularizada, o uso do sistema já é modularizado. Então, teve uma evolução... ganha como serviço, software como serviço. Sim, é cobrança software como serviço. Exatamente. Agora, cara, assim, para quem chegou nesses mais de 40 minutos de conversa, que quase 50, entendeu esse caminho seu, tá rolando um churrasco, tipo, domingo, 4 da tarde, chega aquela sua tia... 4 horas do jogo, eu não vou falar com ninguém. Não, então. Então vou mudar, vai. Churrascão 2 da tarde, você tá se preparando, mandando uma breja ali pra, né? Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, é tenso, sempre um momento, né, difícil. Tô brincando, isso eu tô falando por mim. E aí chegou aquela tia que não tem a mínima ideia do que você faz. Uhum. E ela pergunta, e aí, Rô, tudo bem? Como é que tá o Leozinho, a Ju, tudo bem? O que você tá fazendo da vida? Como é que você explica pra essa tia o que a Lacus faz, assim? A prova de tia no churrasco. Como é que você resume o seu pitch? Hoje, né, a Lacus ela tem uma atuação mais ampla do que o software. Então, a Lacus hoje, a nossa entrega de valor, se eu começar a falar assim com a minha tia, ela já virou as costas e foi pegar a maionese. Não tem problema, né? Mas continua. Ela vai falar uma menina inteligente. Mas eu tô só fazendo um contexto aqui, é porque a gente ainda não entrou nessa parte aqui, né? Mas a Lacus hoje, ela é, cara, assim, viabilizador
né, de acesso ao mercado de capitais. E mercado de capitais, na sua essência, no Brasil, historicamente, sempre foi para acesso a grandes empresas, né, de grandes empresas a investidores. Então, grandes companhias que vendem, fazem debenture, CRA, CRI, etc. E aí vende para pessoa física, vende para fundo, né, vende para todo tipo de investidor. Para empresas de médio porte, é muito difícil o cara conseguir percorrer esse ciclo todo, porque demora, porque custa, porque é confuso, porque é muita gente no meio, o cara nem sabe às vezes quantos caras ele vai ter que contratar para fazer uma operação dessa dar certo. A inexperiência custa caro para fazer essa operação. Uhum. O nosso papel é mostrar para essas empresas, principalmente médias, para o middle market, cara, dá para fazer rápido e a um custo muito competitivo. Dá para viabilizar. Porque o pessoal às vezes olha e fala assim, chega lá para um cara, o cara tá precisando de crédito. Aí você fala, pô, e por que você não emite uma debênture ou uma nota comercial? Fala, não, isso é papo de Faria Lima, meu. Eu vou bater na caixa lá e pedir um capital de giro. Fala, não, cara. É para você. É para você. Dá para fazer. E as empresas não conhecem isso, entendeu? Não sabem, porque... Tem a mínima ideia. Entendeu? Aí é o quanto que é conveniente ainda elas não saberem, né? E tudo mais. Então, assim, é um esforço hoje grande nosso de realmente democratizar o acesso. Então, mostrar que mercado de capitais é para todos. E Entendeu? aí, de 2015, quando é que você dá o grande salto que você fala assim, cara, agora toda a grana de software, consultoria paga as contas, software começou a ser evoluído. Uhum. Qual o momento que você falou assim, cara, agora eu atingi patamar que eu não tinha atingido lá né, até dezembro de 2014? Uhum. Como é que foi esse crescimento e o que aconteceu para que isso desse uma virada? Uhum. A gente, em 2018, que foi quando mais ou menos ali se deu por concluída a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, que criou a B3, Uhum. ali... Nasce a B3 e o Léo também. Nasce a B3 e o Léo. A primeira reunião na CVM que eu fiz foi que o Léo tinha acabado de sair da maternidade. Então você tava com sono, tenho certeza absoluta. Eu manjo, isso aí eu manjo. Chegou lá com sono, arrasado. Desesperado pra sair de casa. Queria férias, né, de casa. Aí, em 2018, que pós-fusão, como era um mercado que aí eu particularmente monitorava, né, pelo que eu contei da história lá na época do Santander e tudo mais, desde 2013, assim, quando a gente recebeu o aporte, né, o investimento lá do pessoal na rodada de seed, eu falava, um dia nós vamos virar CETIP, hein, nós vamos acompanhar com os caras. Tá, beleza. Vai lá. Faz um software aí que a gente vai estar feliz já, né? Então eu ficava lá meio pregando no deserto. E aí em 2018, pós-fusão, a gente começou a perceber, assim, né, que houve ali na época uma certa resistência dos bancos também. E, putz, cara, enquanto eles estão se fundindo as operações, está rolando uma entropia ali, pô, piorou um pouco o meu atendimento, eu tenho mais dificuldade agora para interlocução comercial, negociação de descontos e tal. Então, cara, é natural, né? Assim, monopólio por definição de livros de economia. Porra, queda de qualidade, aumento de preço e é o que tem, né? E ponto também. E aceita e vambora. E isso aí a gente percebeu que começou a criar o incômodo do mercado e o mercado começou a cobrar do regulador uma resposta, né? Falou, pô, vocês deixaram também essa fusão acontecer, né? Vocês que deixaram o monopólio ser formado. E aí? Vai ser assim para sempre? Nós vamos ter que lidar com isso, né? E aí em 2018 a gente tinha já que era controlado pelo nosso software, acho que era mais ou menos uns 150 bilhões, né? Que as empresas controlavam usando o nosso software. Legal. Aí a gente bateu lá na CVM e falei, cara, tem 150 bi aqui, eu construí a competência técnica, operacional e tal. Então, naquela visão lá de trás da fundação da empresa, né, falei, eu tô na ponta da empresa, mas eu tô falando do mesmo contrato. Então, isso que tá lá na CETIP tá aqui também, né, tem 150 bi aqui e tal, a gente não é Zé Ninguém, a gente sabe o que tá falando e a gente tá pensando em entrar nesse segmento. E aí, cara, na época, assim, a gente não tinha muita ideia de como que seria a receptividade, né, do regulador a um projeto como esse. E, puxa, fomos super bem recebidos, ainda, né, assim, eles falaram, competição, na nossa visão aqui, ela é sempre produtiva, né, é sempre em prol do mercado, dos participantes, tende a fomentar a inovação no médio e longo prazo e tal. Então, a gente vê com bons olhos. Agora, não tem colher de chá.
vai cumprir todos os requisitos aí, amigão. Né? Uhum. Se vira nos 30. E qual é o dos requisitos, quais assim seria o mais absurdo que você viu como um muro imenso e você ali pequeno? Ou sempre você se viu com a possibilidade de pular esse muro? Uhum. Mas de todas as necessidades ali, qual que é a mais absurda, assim, que talvez assustaria outros? Por puro desconhecimento, assim, eu sempre achei que todas as barreiras eram transponíveis. Porque eu não tinha ideia do tamanho delas. Sim, entendi. Entendeu? Então, Mas ninguém me provou que não dá pra fazer, então eu vou fazer. Em algum momento você achou que tinha que ter um bolso muito fundo? Porque você falou assim, pô, não sou filho de banqueiro, né? Não tenho... Algum momento você achou que o lastro financeiro ia ser um problema pra passar esses... Sim, porque é jogo de gente grande. Mas eu tenho sócios investidores, também tenho quem me apoie, né? E quem acredita não só em mim, mas hoje em todo mundo e na empresa, no nosso projeto. Mas eu sempre tive como filosofia assim de, cara, se a gente tem um bom projeto e a gente acredita nele, eu tenho que fazer o regulador acreditar. É isso E aí. se eu acredito e o regulador acreditar, o dinheiro vai aparecer. Então, fund não tem que ser uma restrição para mim, né? Legal. E foi com essa cabeça que a gente foi em frente. Então, Quanto tempo pra fazer toda essa buroca? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque a gente, em 2018, começa, né, o processo de estudo interno, como nos prepararmos para abordar o regulador. Aí abordamos o regulador, construímos o pedido e tal, protocolamos em 2019, abril de 2019, fomos autorizados condicionalmente no final de 2020 e homologados em junho 21. A pandemia foi só um capítulo na história de vocês ou foi mais uma dificuldade? Não, felizmente foi só um capítulo na nossa história. Porque já era o software como serviço, o trabalho. A gente conseguiu se adaptar relativamente fácil, assim, né? Ou relativamente. Dentro do que mundo podia, isso. Passou por uma série de dificuldades ali. Mas a gente conseguiu se adaptar relativamente fácil, porque assim, todas as ferramentas que a gente usava já eram online. Então, não houve perda de produtividade do time, pelo contrário, a gente até notou um ganho de produtividade, porque as pessoas passaram o tempo de deslocamento começou a ser usado para trabalho e tal, né? Depois a gente foi lidar com outro problema, que eram burnouts e etc. Que eu me lembre, eu acho que a gente foi a primeira empresa a oferecer apoio psicológico, cara, logo que entrou, assim. Legal. Acho que, tipo, abril de 20 a gente já colocou profissionais de psicologia à disposição do time para consulta, terapia e tudo mais. E como venda de software aumentou mais? Porque assim, essas empresas teriam grandes departamentos fazendo tudo aquilo que o seu software faria, mas essa galera toda junta. Porque senão banana não bate, né? Aumentou a procura pelo software entre a necessidade que as pessoas tiveram que se espalhar e talvez o banana não estava rolando. A procura aumentou, mas as vendas continuaram no mesmo ritmo. Conseguiu um ritmo... O negócio de SaaS, ele tem uma batida de crescimento, cara, meio padrão, assim. Então, a gente pode fazer muita coisa, aí faz assim. A gente faz pouca coisa, ele faz assim. Sim. Então, ele tem uma batida de crescimento padrão ali. Por que aconteceu na pandemia, né? Aumentou a procura, porque as empresas falam, cara, pô, tanto, né? Problema banal, assim. Aí o controle da dívida. E tá na planilha, lá na rede. Onde tá a rede? No escritório. Putz, mas a VPN não tá funcionando. 4 máscaras, 3 protocolos, 5 portas. O cara parecia que tava entrando em Chernobyl pra ele pegar a planilha lá, entendeu? Então aí os caras falam, tem que digitalizar. Ferramentas. Aí chega lá, aí aumenta a procura do software. Aí você vai ver, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro porque, cara, pandemia, como a gente não sabe o que vai acontecer, a ordem é cortar custo. Aí você fala, mas eu não vendo sistema de graça, não sou, né? Sou de caridade. Você quer usar o sistema, eu também quero que você use, mas isso tem um custo. E aí, assim, um pelo outro, no final a gente continuou vendendo, né? Continuou crescendo, mas isso não fez uma diferença substancial, assim, no nosso ritmo de crescimento. E aí, cara, daquele layoff que vocês chegaram a ter 6 pessoas, se a gente tirar uma foto hoje em 2021 e depois 2023, de que tamanho de lacos a gente tá falando? O que aconteceu por trás disso? Agora eu queria que você contasse aquela parte que a assessoria de imprensa ama e faz muito bem, mas assim, o que rolou debaixo dessa ponte aí? A gente, passamos por todo o processo, né, de autorização, para enfim sermos autorizados aí no meio de 21 a de fato concorrer com o que era a CETIP antes, que é uma parte do que faz a B3 hoje.
O nome chato disso é Depositária de Valores Imobiliários, né? E aí, a gente, em meados de 2021, cara, eu chuto que a gente não devia ter um pouco menos de 30 pessoas. E aí, em 2021, quando a gente recebe a autorização, isso casa com a nossa mudança de marca, que aí a gente sai de Mark to Market para Lacus, né? Com uma nova rodada de investimento. E aí a gente faz a rodada Série A, 8 anos depois da rodada de Seed, né? Que é totalmente incomum. Né? A nossa sobrevivência por 8 anos aí com um camelo no deserto. Aí a gente faz uma rodada de investimento para aumentar a nossa capacidade de investimento em tecnologia, desenvolvimento comercial, abertura de mercado e tal, e uma operação regulada que também tem os seus custos, né, de controle, supervisão e tal. A gente fala de 8 anos, mas 5 você já estava preparado. Porque quando você deu entrada no protocolo, que você esperou 3 anos e meio para sair, você já tinha a cabeça do que você teria. Você só precisava esperar alguém te dar um carimbo que você podia, sim, né? Sim. E lógico, isso mudou na hora de pedir o cheque, lógico, né? Você sim. Coisa que alguém agora tá na arrebentação, tem muita coisa para fazer. Talvez tenha que esperar, não sei se 3 anos e meio ainda, né? Mas vai dar um tempinho. Eu acho que a gente cortou mato alto aí, cara, mas definitivamente não é um processo simples. Tem outros na fila aí, né? A gente ainda é o único autorizado. Aliás, a gente é o único processo de autorização da história. Então, porque a B3 é antes da regulação, né? Então, sim. Assim, as práticas da B3 criaram a regulação. Sim, inclusive, se você quiser vender toda essa história, né, como consultoria, você venderia tranquilamente, né? Então, tem outros na fila aí e tal, mas a gente foi o primeiro aí. A gente desbravou, sim. Eu acho que isso trouxe muito aprendizado para nós e para o regulador também, né? Da CVM também. Acho que teve aprendizado do lado de lá, que vão se aplicar aí aos próximos processos, naturalmente, né? E aí, como a gente entra como um novo player, naturalmente agora existem 2 no mercado, portanto não é mais um monopólio. Sim. Né? Mas a gente ainda tem uma participação de mercado muito pequena, então não dá para desmerecer a posição da B3, conquistada pela história, pelo mérito, pela competência deles até hoje. E vai vir mais gente, né? Então a gente também aqui não pode ficar achando que, né, é isso aí, legal, foi autorizado, agora é só sentar e esperar. Pelo contrário, né? Assim, a gente tem que aproveitar muito bem todo esse tempo, enquanto, entre várias aspas, somos só nós e B3. Porque daqui a pouco tem mais gente nessa festa, né? Daqui a pouco não é mais só mato, né? Vocês vão dizer que, puta, na minha época era só mato, né? A B3 era terreno baldio, na minha mato, e construiu. Agora, o que vem de desafios e por que o nome Lacus? Queria que você começasse pelo nome, depois contar o que vem aí pela frente, o que você está vislumbrando da companhia. A mudança de nome, ela tem a ver com... Na hora que a gente, né, foi autorizado e trouxe o serviço regulado para dentro da nossa oferta, a gente idealizou ali um ecossistema com vários tipos de solução que podem ser usadas em benefício, em favor de uma empresa. Então, o cliente final da Lacus, o cara que eu estou preocupado em ter um ótimo atendimento e oferta de valor, é a empresa. Quero que a empresa fale, putz, através da Lacus, eu vi que acessar mercado de capitais era viável. E aí o nome Lacus, ele tem esse fundamento. Então, como se fosse um lago, né? E aí, cara, tem o software, eu tenho o serviço regulado, eu tenho ferramentas aqui de pagamentos. Então, são várias coisas hoje que estão conectadas dentro do nosso ecossistema. E que torna potável, né? Não, mas até o conceito de lago eu achei muito interessante por causa disso, né? Porque você olha para um lago assim, você está de fora do lago, você está vendo o lago, ele está calmo na superfície. Só que dentro do lago tem um ecossistema, tem uma vida acontecendo. Pô, é peixe, é alga, é planta, é o cacete lá, né, cara? Então, assim, eu acho que isso representa muito bem a Lacus de toda a complexidade do ecossistema que é dentro do lago, nós lidamos. O cliente, ele fica ali de fora do lago. Só com a Vitória Régia paradinha ali, ó. Só olhando ali e fala, cara, pra mim aqui, ó, pô, suave. Tranquilão. Patinho nadando. Minha vara tá lá, daqui a pouco eu puxo o peixe e é isso aí. E a gente tá lidando com tudo que tá rolando aqui dentro, entendeu? Que é uma vida aqui, né? Então Legal. Então, por esse conceito, assim, a gente fez a mudança de marca, né? Porque aí só a Mark to Market já representava uma parte muito pequena do que a gente fazia. Então, a gente fez a mudança de marca, aí tivemos uma nova rodada de investimento.
O time hoje está batendo 100 pessoas já. Que legal, né? cara. E hoje, assim, o serviço regulado, a gente acabou se destacando num determinado produto ali, que é a nota comercial. A nota comercial, ela equivale a uma debenture, só que ela tem um processo de emissão e tal muito mais célere, né? Então, fala debenture, aí você já imagina, né? Empresa grande e tal. Puta, o cara lá pilotando o financeiro de uma empresa média, o cara fala, meu, debenture é aqueles papos de Faria Limer lá que eu preciso de dinheiro para pagar a folha semana que vem e o cara vai vir com essa historinha que, quem sabe, no ano que vem a gente consiga pôr dinheiro no seu caixa. E nota comercial é o oposto disso. Comercial é assim, você pensou no crédito hoje, se o teu crédito está aprovado, é dinheiro na conta amanhã, né? Então, ela é muito rápida para viabilizar a operação e a gente acho que conseguiu, de forma competente, construir essa capacidade de fazer a operação sair rápido. O que muitas vezes é a diferença entre fazer ou não fazer uma operação, né? Por isso que eu falei, porque às vezes o cara fala assim, você quer esperar 6 meses para fazer uma debênture ou você quer tomar o giro no Itaú? Eu, não, vou tomar o giro no Itaú. Aí o cara não fez a debênture. Vou falar assim, você quer fazer uma nota comercial aqui com um fundo para pegar dinheiro para amanhã ou você quer fazer o giro no Itaú amanhã? O cara fala, não, peraí, mas aí fazer com o fundo é mais barato, então, é melhor, né? Prazo mais longo, encaixa para mim, o fluxo de caixa, amortização, carência e tal. Fala, porra, não, aí a operação do fundo ficou melhor, né? Se o dinheiro cai amanhã, a operação do fundo ficou melhor. Então, legal. A gente começa a trazer viabilidade para alternativas que antes não existiam na mesa desses caras, entendeu? Por isso que a gente fala, cara, aqui a pegada vamos democratizar o acesso, mostrar para essa galera que dá, é para ele também, entendeu? Agora, se a nave da B3 bate lá no seu escritório, começa um caminhão sabe o caminhão dando ré? Pi, 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 um caminhão de dinheiro e fala assim, vem para nós aqui. Porque isso seria um caminho. Ou você acha que o regulador não deixaria acontecer isso de novo? Não, mas... Com uma empresa que... Porque assim, eu tô lembrando da época que você tava lá representando o cliente, tava emputecido com a CETIP. Né? E você criou a empresa, né, que você gostaria, só que alguns anos à frente. Cara, assim, é muito... É muito louco, né? Hoje, puta, não... Ainda pelo nosso tamanho, mesmo que a gente já tenha, 100 pessoas, né? O nível de faturamento e tudo mais, eu faço cócega na B3 aí, entendeu? O business dela é muito maior do que o que a gente faz e tal. Então, acho que, a gente não incomoda esse ponto. Mas eu digo pelo oxigênio, não pelo tamanho, assim. Porque será que... Cara, falar assim, é meio que... Não é um momento, sabe? Né? Nunca diga nunca, sei lá. Daqui 30 anos, sei lá, às vezes eu não tô mais aqui e meu filho acha que é a hora de vender. O Léo que negocia esses papéis aí. Deixa esse problema pra ele. Mas, cara, hoje eu acho que é uma diferença até de abordagem ao mercado, né? Se isso rolasse, eu acho que enterraria o nosso sonho, né? Entendi. Porque naturalmente existem processos e estratégias comerciais hoje dentro da dinâmica de negócio da B3 que, assim, dificilmente a gente teria liberdade de fazer as coisas que a gente faz lá dentro, entendeu? Perfeito. Então, assim, E o que você vislumbra aí para os próximos anos, cara? Isso dentro da Lacus, assim, além de esperar o Léo, né? Talvez ou não, né? Porque ele vai poder escolher o que ele quiser ser da vida, mas o que você vislumbra aí? Cara, eu acho que assim, a gente tem foco no mercado de crédito, então nós estamos falando de renda fixa privada, a popularização do mercado de capitais para empresas é a nossa vocação até, eu diria, e eu acho que tem muita coisa a fazer aqui. Estamos falando do mercado de crédito hoje no Brasil de mais ou menos uns 5 trilhões, o mercado de capitais não é nem 10% disso. Você olha assim, economia madura, Estados Unidos, Europa e tal, o mercado de capitais muitas vezes é maior do que o crédito bancário. Então, assim, tem muita pista, tem muito chão ainda. E eu acredito muito num jogo ganha-ganha de cooperação entre as empresas do segmento. Então, cara, nesse sentido, aquilo que a B3 também tiver a disponibilidade, for coerente com a estratégia dela de desenvolver mercado, no final também me ajuda, entendeu? A gente está desenvolvendo um mercado novo, que é o da nota comercial, e tem coisa caindo lá. Então, assim, negócios que a B3 antes não estava fazendo e que hoje passa a fazer porque tem consequências das inovações que a Lacus está trazendo para o mercado. Legal. Entendeu?
Então, pra mim, é ganha-ganha. Eu acho que a gente, né, eu brinco, cara, não vou ficar brincando de roubar monte com a B3, quem sou eu, entendeu? Não. Tire as suas coisas de lá e tragam pra cá. Putz, eu acho que isso é uma estratégia perdedora. Eu acho que cara, a gente tem que fazer o mercado ser 5 vezes o tamanho que é. E aí todo mundo vai ganhar com isso. E talvez o maior ganhador seja a B3, e tá tudo bem, é a posição dela, cara, né? Quando a gente lá atrás falou, pô, vamos entrar nesse segmento, vamos competir, né? Tem um gorila na sala, beleza, eu sabia disso desde que eu decidi. Eu não posso reclamar disso agora. Desde 1980 você sabia dessa existência. Exato, né? Porque às vezes a gente vê assim, não, pô, B3, às vezes pinta B3 meio como o vilão da história. Fala, cara, ele sempre esteve aí, velho. Os entrantes somos nós. É isso aí. Você que tá chegando agora na festa, entendeu? Né? Agora, deixa eu te perguntar, cara. Falou aí sobre estratégia perdedora e etc. São algumas coisas que você deve ter carregado nesse tempo. Legal de saber que você continua amizade com o Alisson e em algum momento vocês trocam ideia de como foi, de como Sim, tá nosso sendo. Cliente hoje. Então, isso é muito legal. Mas eu queria saber assim, nessa sua trajetória, se você fosse trazer para a mesa aqui um fracasso, você fala assim, puta, Gu, eu aprendi com isso, não faço mais. Qual que você escolheria da sua sala de derrotas aí para colocar pra gente na mesa aqui? Aquele momento ali do final de 2014 foram muitos aprendizados, mas aprendizados empresariais, chamar assim. Mas para mim, eu acho que um grande aprendizado que eu levo hoje é uma maturidade que eu acabei desenvolvendo meio a forceps na relação com investidores, né? Lá atrás, era mais novo, mais esquentadinho e mais arrogante. Então porra, não, eu sei o que eu tô falando, eu que tô no dia a dia e não sei o que nós vamos fazer, e aí fala mais do que deve, não toma cuidado com as palavras, dificuldade de aceitar pontos de vista diferentes e tal. Ou você mesmo acha que até você perdeu alguns ouvir. cheques com isso ou não? Cara... Ou talvez deixou mais difícil as negociações? Eu acho que, assim, os cheques que eu eventualmente perdi com isso, felizmente não me fizeram falta. Pra mim, o que fica eu acho que eu perdi tempo de qualidade com pessoas boas ser assim no passado. Legal, me vejo hoje diferente. Não sei se as outras pessoas enxergam isso. Eu me vejo diferente, mas acho que é mais isso que, né, que fica de aprendizado total. Mas acho que talvez até seja maturidade, né? A gente vai ficando velho, vai tomando umas porradas da vida também, vai ganhando maturidade com isso. Lá atrás, talvez esse jeito mais esquentadinho também tivesse me feito não desistir, né? E falar, essa porra aqui que eu vou fazer dar certo, essa merda e não sei o quê. Quem sabe, né? Agora eu queria te perguntar, a gente falou em off aqui sobre ser teimoso e ser resiliente. Mesmo com esse lance esquentadinho seu, quanto tempo você acha que você foi teimoso? Quanto tempo você acha que foi resiliente? Ou não tem como ser um pouco de cada? Hoje, se você fosse fazer de você pra você, qual que você pega aí? Hoje, eu sou há 13 anos resiliente, porque deu certo. Está dando certo. A gente foi autorizado pela CVM, concluiu o processo, conseguiu entrar no mercado e estamos crescendo em um ritmo forte. Então está dando certo. Então você é resiliente. Dizem que eu sou resiliente. Mas por 11 anos eu fui teimoso. Sim. Que a galera olhava e falava, puta, Rodrigo, cara, você tá nessa ainda, velho. Você tá insistindo nisso ainda. Puta, você é teimoso, hein, meu? Você é teimoso. Puta merda. Você pensou em desistir assim? Teve algum momento no banho chorando ali, só você e o banho, que você pensou em desistir? Falar, cara, vou voltar lá para o colchão quentinho do Santander, do Itaú, de qualquer outro banco e... Várias vezes. O empreendedor que falar que não tá mentindo. Tá mentindo. Várias vezes. Várias vezes. A diferença é você tem que entender esses momentos, você pode usá-los para te fazer mais forte e, né, como que você vai, a partir disso, construir suas fortalezas e suas crenças e tal. Isso te força, né, o medo constante e tal, que te deixa em alerta. Então, acho que se você usa isso de uma forma positiva, beleza. Você vai ter uma chance maior de ser bem sucedido. Porque ser bem sucedido tem uma série de fatores envolvidos. Alguns chamam de adrenalina, né? Esse medinho aí, né? Ou, cara, é isso, né?
podia estar lá no banho pensando, pô, tá difícil, cara. Vou Acho que eu largar vou tudo. largar tudo, arrumar um emprego e tal. E beleza. Aí se eu chego no escritório no dia seguinte com essa vibe, aí a galera que tava lá ainda dando sangue olha pra mim e fala, ih, Rodrigo entregou os pontos. Aí, Jogou a toalha. aí um joga a toalha, outro joga daqui, outro joga dali, e não vai dar certo, né, cara? Então, assim, eu sempre tive, o meu plano B sempre foi o plano A. Que legal. A minha, assim, cara, só tem uma opção, dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Agora, o quanto a Ju é do mercado financeiro também? Não, Ou não? ela trabalha com beleza. Com beleza. E o quanto o nascimento do Léo foi combustível para não desistir? Eu sempre falo pra galera, existe um empreendedor Gustavo pré-pai ou pós-pai, Uhum. né? Porque quando você tem uma boquinha em casa lá, né, essa boquinha também traz o... Eu falo pra galera que depois que o João nasceu, parece que ele veio com o pãozinho debaixo do braço, assim, né? Muita coisa legal aconteceu. Mas eu não sei se é o fato que ele trouxe esse pãozinho debaixo dele, ou ele me tornou um pedaço do cérebro analisar que essa frase que você acabou de falar, tem que dar certo e ponto final, muda o seu comportamento. Uhum. Você sentiu isso depois que ele nasceu lá em 2018? O nascimento dele não trouxe uma transformação nesse sentido pra mim, mas, cara, o nascimento dele eu acho que me ajudou a amadurecer mais rápido, né? Talvez lidar aquele com Rodrigo todos os Turrão desafios. deu uma aliviada depois de Léo. Né, cara? Muito. É, muito porque você vê, né? Puta, criança é fantástica, né, cara? Uma das melhores coisas da vida, né? Então, porque às vezes, assim, meu comportamento, na hora que você vê uma criança de 2 anos dando uma resposta atravessada, você fala, quem é você? Esses dias eu tava, né? Aí você vai pensar e fala, ele aprendeu isso comigo, né? Porra, é isso que eu quero pro meu filho? Né? Não. Preciso mudar, né? Então, Sim. assim, eu acho que a vinda dele me trouxe muito amadurecimento, né? Legal. A maneira de encarar o trabalho e as coisas e tal, eu acho que eu sempre fui muito determinado, assim, de, cara, é isso, não vai dar certo e nós vamos fazer essa porra dar certo e é isso aí. Ele não foi uma faísca que tenha me transformado nesse sentido. Mas, invariavelmente, né, naqueles momentos difíceis, você fala, puta, cara, 3 anos e meio no processo. Aí eu chegava em casa, às vezes, né, diria que da autorização, porque é uma coisa, uma história que está só começando, mas da autorização, a gente ganhou a guerra. Mas a gente perdeu muitas batalhas no meio do caminho. E, puta, era isso. Às vezes acontecia uma coisa assim, chegava em casa e falava, cacete, cara, puta, vou desistir. Por que eu tô fazendo isso, cara? Faz isso comigo. Sei o quê, beleza. Mas aí eu olhava pra ele, assim, pra Juliana, família e tal, e eu falava, cara, não, eu saí do banco por um propósito. E eu não terminei de fazer isso ainda. Isso aí. Então vamos lá. Muito bom. Talvez a faculdade de psicologia, para entender o comportamento, você vai exercitando num carinha que não para de crescer, né? Tá em alto growth dentro de casa, né? Isso é uma das coisas que a gente começa... Porque pega um chip zerado, né? Isso é legal também a gente perceber. Agora, para fechar aqui, você continua frequentando os jogos do Palmeiras firme e forte. Todo jogo você tá lá ou não? Todo jogo tô lá. É mesmo? Sim. Faz parte dos seus hobbies como empreendedor? Cara, eu diria que a palestrinidade, ela é pra mim um estilo de vida, assim, sabe? Vou fazer 40 anos. Então, peguei a década de 90 ali, um momento legal e tal. Mas, porra, até a gente começar a voltar a ganhar aí, cara... Foi uns 20 anos amargando. Uns 20 anos ali, amassando barro. E aí, pra mim, assim, né, encarar a minha relação com o Palmeiras era isso. Eu falei assim, velho, é a terceira rodada do Paulista, Palmeiras e Santo André, terça-noite, chovendo no Pacaembu, porque o Allianz tá construindo. Tem que ir, velho. Não tem escolha. Mas esse jogo deu 1.300 pessoas. Eu era um dos 1.300, porque eu sou palmeirense e eu vou lá. Muito bom. Esse corte aí eu vou colocar pro Léo ver quando ele estiver indo pro estádio. Agora, depois de toda essa construção de uma história que, né, você até falou, tá só começando, né? A gente conversou super aqui numa linha do tempo, aprendeu um monte de coisa. Se você fosse jogar na minha mochila, assim, umas dicas, assim, pra eu
Pra eu pegar por osmose um pouco do Rodrigo, assim, o que você deixaria, cara, na minha mochila? Uma dica de um livro, uma série, alguma coisa pra eu fazer. Posso ir até no jogo do Palmeiras, que aí eu tenho que levar meu pai, né? Talvez no Maracanã, um dos sonhos dele era conhecer o Maracanã. Filho, hein? É meu filho. Mas o que você deixaria aí na minha mochila pra eu carregar? Cara, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis, né? Quando eu li, nossa, muitas fichas me caíram, né? Gosto muito dele. Colocaria esse livro na sua mochila e uma esponja de conhecimento, cara. E aí, acho que com a minha maturidade de hoje, ouça tudo que tem pra te falar e aí depois você vê o que você joga fora, né? Muito bom, cara. E por último, tem alguém que você acha que tem que estar aqui nessa mesa, nessa temporada? Tem algum nome que apareceu nesse caminho aí que você gostaria de ver a história aqui? Se não tiver, depois a gente conversa. Cara, mas tem algum nome aí que pintou? Eu acho que eu tenho um nome, mas tá bom. Te conto depois aqui. Beleza, fechado, tá aqui anotado que você vai estar me devendo essa. Agora, redes, a galera procura como Laqus, L-A-Q-U-S. L-A-Q-U-S, Laqus OFC é o Instagram, no LinkedIn é Laqus. Perfeito. E no LinkedIn te encontra como Rodrigo Amato. Rodrigo Amato, né? São poucos. Rodrigo Martins Amato da Laqus, só tem eu. Perfeito. E aí, o que você achou da sua experiência de gravar o primeiro podcast, cara? Pô, achei legal pra caramba, meu. Gostou? Você nem viu, ó, mas a gente ficou mais de 1h30 conversando. Passamos por toda a sua linha do tempo, tá documentado aqui. O Léo, lógico que com 5 aninhos você não precisa escutar esse podcast, tá? Mas em algum momento aí da escola, quando te falarem sobre empreender, sobre uns TCCs, sobre entregar um projeto de ciências, que você tem que ser criativo, empreendedor, resiliente, ter termosplasticidade, sei lá o que vai estar nessa era que você estiver assistindo ouvindo esse podcast, mas está aqui relatado e documentado parte da história, né, que o papai vem construindo aí. Então eu espero que você goste, tá? Lá em algum momento da sua vida. O bom de fazer conteúdo para a internet é que ele fica eterno, né? Então, em algum momento ele vai ouvir. Agora você, Ju, se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar e agradecer, porque o parceiro e a parceira na jornada empreendedora, que é tão solitária, é tão difícil. A gente falou aí sobre chorar no banheiro em alguns momentos, e nem dá para saber, vocês sentem direta e indiretamente, mas também tem que ter muita resiliência, acreditar e estar de mão dada ali, isso não é fácil. Então, para todos os parceiros e parceiras dos empreendedores e empreendedoras, o meu muito obrigado, porque eu sei o quanto é importante isso. Então, se você escutou até aqui, Ju, viu que bastante coisa aqui você acompanhou, né? Ali de tabela, algumas coisas você não sabia. De camarote. Sabia, de camarote, né? Não de tabela, de camarote. Mas te agradecer também. E, Rodrigão, obrigado, cara. Um papo, né, eu achei que eu ia ter dificuldade de entender, mas você falou com tanta calma e com tanta técnica de explicar que eu entendi no final o que você faz e o tamanho do muro e do gorila na sala que você foi ali arrumar briga, né? E tá só começando. Obrigado mesmo, cara. Valeu, cara. Eu que agradeço. Foi um prazer aqui também. Tava também um pouco na dúvida aqui, na ansiedade de como que ia rolar o papo, ia desenrolar as coisas. Uma delícia, cara. Eu tinha como meta entregar em 1 hora esse episódio, mas eu não deixei. A gente teve uma interrupção aqui nos estúdios Voz, da onde eu tô gravando, e tenho o prazer de comandar aqui com a galera. Mas eu falei, não, a gente vai até o fim, a gente vai entender, principalmente desmistificar aí o tamanho dos muros que você enfrenta, o tamanho dos desafios que você quer percorrer. Tem gente que desiste em 2, 3 meses das coisas, né? Você levou 3 anos e meio esperando um sim ou um não. Porque hoje é muito legal a gente contar aqui, né? Você podia estar vindo aqui contar que você recebeu um não e tentou mais 3 anos e meio, sei lá quantos anos vai acelerar daqui pra frente. Então acho que principalmente essa mensagem. Obrigado mesmo de coração, cara. Show. Obrigado vocês. Nessa câmera aqui pode dar tchau pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí quem chegou até aqui. Grande abraço. Nessa câmera aqui, eu agradeço se você veio pela rede do Rodrigo para você acompanhar o EmpreendaCast. Eu tenho uma força imensa lá com a galera do Spotify, da raiz dos podcasts, que era só áudio, mas também tô aqui no vídeo. Se você quiser lá no meu canal, dar uma força no YouTube, seguir, compartilhar. Tá chegando uma temporada maneiríssima que a gente vai acelerar os MEIs espalhados por esse Brasil. Eu vou escolher aí algum MEI que precisa de uma ajuda para digitalizar a sua empresa,
para construir, para usar toda a minha rede de networking, para a gente dar uma guinada aí, você que está nas ruas de São Paulo, ou nos salões alugados, ou dentro da sua casa, construindo algo, algum sonho, que mesmo que você ache que é pequenininho, a gente vai tornar grande. Aí, Rodrigão, já te deixo aí um convite. A gente vai pegar da tia do Dog ao tatuador. Nós vamos trazer um pouquinho de tudo que eu aprendi nesses mais de 400 episódios de EmpreendaCast, para provar que qualquer tipo de negócio, pensando e usando tudo que a gente aprendeu aqui, você transforma em grandes empresas aí, grandes negócios. Então você que é MEI aí, manda lá no direct, @EmpreendaCast. E se quiser bater um papo comigo, eu tô no LinkedIn, Gustavo Passe, e também no Instagram, firme e forte, com fotinhas bonitinhas dos meus filhos, e agora do Davi também, falando um pouquinho de podcast, da minha rotina aqui nos Estúdios Voz. Até a próxima e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.